Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. E nossa aula hoje vai falar sobre experimentação musical. Você sabe tocar algum instrumento musical? Se não sabe, entende um pouco de ritmo? Já parou para pensar como a música, o sistema musical se organiza? Ou você é simplesmente aquele que ouve um ritmo e de repente já se vê acompanhando na batida, cria ali um compasso para acompanhar, ou você tem vontade de aprender alguma coisa sobre música? O que teria a ver experimentação musical com estes questionamentos que eu acabei de levantar? No século XXI, é muito comum observarmos estilos de músicas que às vezes não parecem música. Bom, comum não tanto assim, né? Comum seria aquilo que de repente pudesse estar nas rádios todos os dias, mas é algo que deve ser, é algo que já é explorado. Talvez quem se interesse mais por música, pelo universo musical, em estudar música, possa ter buscado, já tenha entrado em contato com essa ideia de experimentação musical e sabe que a experimentação musical, ela permite possibilidades que vão fora daquela linha que a gente tem como música harmoniosa, com uma melodia linda e gostosa de ouvir. Me acompanhe. Então, como objetivo, nós vamos conhecer e compreender os contextos, artistas e práticas concernentes à experimentação sonora e musical. Fazer música com o corpo é possível? Como assim fazer música com o corpo? Criei aqui na hora. Veja, temos um ritmo, temos uma sonoridade. Posso dizer que aqui tem música. Como assim, professor? Hornbostel, um teórico da música, que viveu há muito tempo atrás, costumava dizer que todo objeto que você tenha a intenção de produzir som com ele, música, ele pode ser considerado um instrumento musical no momento em que você utiliza para tal finalidade. Então vejam, meu corpo neste momento se transformou num instrumento musical. Você sabia que nos tempos primitivos era comum, isso era parte do cotidiano do ser humano, dos primeiros anos, dos primeiros tempos, né, no período paleolítico e neolítico, né, era comum o ser humano utilizar o corpo como ferramenta musical? Claro que eles não tinham esse pensamento que nós temos hoje sobre o que é música, como se estrutura o sistema musical, que isso é música corporal. Eles agiam muito por instinto, mas a música estava lá, presente na exploração do próprio corpo e dos objetos à sua volta. A experimentação musical ou sonora acompanha o ser humano desde os tempos das cavernas, como eu acabei de dizer a vocês. Já a música experimental é um estilo de música desenvolvido a partir do século XX. Pois é, até o século XX nós tínhamos aquela música tradicional, a maioria das músicas eram músicas instrumentais, músicas de orquestras, solos, os madrigais. Todos os 1000 anos da Idade Média são músicas voltadas mais para o sagrado, pensando músicas de adoração ao Deus do cristianismo. Então você veja bem, nós temos 1000 anos de uma música que hoje é tida como uma música convencional, porque acompanha um sistema musical aceito, convencionalizado por todos. Mas, veja, a partir do século XX nós vamos encontrar músicos que não se veem mais satisfeitos com esse tipo de sonoridade e querem explorar novas possibilidades. Não que eles querem extinguir ou jogar para baixo do tapete, pelo contrário, eles querem somar ao que já existia de produção musical, e aí vão entrar na cena os músicos experimentais. Você sabia que a experimentação musical e sonora é utilizada até hoje pelos músicos e cantores com o intuito de descobrir e criar novas melodias, arranjos e canções?
Podemos dizer que uma das formas de experimentação musical é quando você mistura a música clássica com a música contemporânea. Isso já pode ser uma experimentação musical, uma sonoridade, uma roupagem diferente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para as possibilidades de produzir som sem que você faça uso de um instrumento convencional, um instrumento musical convencional. A partir da segunda metade do século XX, o processo inventivo na composição musical intensifica rapidamente. Desde os anos 1940, vemos surgir manifestações de reinvenção da música. Quando vários compositores passaram a priorizar formas de expressão originais na concepção, na interpretação, na apresentação e na escrita de suas músicas, intenções que impactaram tanto a função do compositor quanto a do intérprete e a do próprio público, principalmente do público, eu devo imaginar. Agora vejam, passaram a priorizar formas de expressão originais na concepção, buscar novas formas de produzir sonoridades. Olha só que legal! Esse movimento ocorreu tanto nos Estados Unidos como em diversos países da Europa, com compositores como John Cage, falecido em 1992, entre outros, Luciano Berio, Maurício Cagel, Pierre Boulez, entre muitos outros. No Brasil, os primeiros compositores que aderiram a essa tendência foram do grupo Música Nova, constituído em 1963 por Gilberto Mendes, Rogério Duprat e Willy Correia de Oliveira, entre outros. Então o Brasil não ficou de fora dessa ideia de experimentação musical. Bom, vamos então a uma primeira atividade? Desde os anos 1940, vemos surgir manifestações de reinvenção da música, o que começaram a priorizar os artistas. Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer a atividade? Veja, os artistas músicos começaram a priorizar formas de expressão originais na concepção, na interpretação, na apresentação e na escrita de suas músicas, intenções que impactaram tanto a função do compositor quanto a do intérprete e a do próprio público. Quem seriam esses artistas e como assim novas formas de interpretação? John Cage, em 1960, durante uma performance no programa Eu Tenho um Segredo, em uma emissora de seu país, provocou risos no público ao descrever os elementos que utilizaria em sua apresentação musical. Entre os elementos estavam um liquidificador, rádio, banheira, regador, pato de borracha, torradeira, chaleira e balde. Como assim, professor? São esses elementos capazes de produzir uma música? Imagine, 1960, John Cage chega com essa ideia inovadora. As pessoas, claro que iam satirizar e achar engraçado, pois estavam acostumadas a ouvir música com instrumentos musicais de verdade. Mas lembra do Hornbostel que chegou a declarar que qualquer objeto com intenção de produzir música pode ser considerado um instrumento musical? Pois é. Bom, vamos assistir então a apresentação que o John Cage citou os elementos que usaria para produzir a música. Veja, o nome da apresentação, Water Walk. Vamos conferir? E aí, galera, o que vocês acharam da execução? Viu que legal? Ele usa ali um vaso de flor, ele usa ali a banheira, usa água, usa a chaleira. Você viu quanta coisa, quantos objetos diferenciados que a gente olha e imagina, mas isso produz um som? Mas é possível e você acabou de perceber. A partir do vídeo que você assistiu, quais impressões você teve a respeito do trabalho de John Cage? O que tem de diferente da música tradicional? Pense, o que tem de diferente da música tradicional agora? Esse mesmo cara, John Cage, é o cara que declarou que até no silêncio há música. O que será que ele quis dizer com isso? Pense a respeito. Atualmente é possível ouvir e ver múltiplas tendências que representam misturas inusitadas da música com a pesquisa geral, a filosofia, a arquitetura, a matemática, o teatro, a representação audiovisual. Olha como a ideia de produção sonora e musical mudou. Isso é arte contemporânea.
na música no final do século XX e no início do século XXI representam o tempo de diversidade, pluralidade e surgimento de outras possibilidades de sentir, pensar, interpretar e compor música. Nos anos 70, no Brasil, o maestro Jorge Antunes compôs uma orquestra de carros com buzinas e tampas de panela. Ele deu o nome de Sinfonia das Diretas Já. Era um protesto na época. Diretas Já. Você já ouviu falar desse termo, Diretas Já? O que tem a ver com a história do Brasil? Fica a dica. As fronteiras entre o erudito e o popular, o novo e o antigo, o profissional e o amador cedem espaço para novas experimentações e maneiras de escutar a música no mundo de hoje. Além do Jorge Antunes, vamos ter também o Hermeto Pascoal. Você já ouviu falar do músico Hermeto Pascoal, que utiliza objetos para produzir sonoridades na sua música? Pesquise a respeito. Nós falamos sobre experimentação musical e o uso de fontes sonoras não tradicionais. Você conhece o grupo brasileiro que faz música usando o corpo como fonte sonora? Você já ouviu falar dos Barbatuques? Pois é, se você respondeu Barbatuques, você acertou. Olhe eles aí. Que grupo maravilhoso! Boa noite, povo, que eu cheguei mais outra vez a apresentar meu baianá. Fica o convite para você assistir ou ouvir as músicas dos Barbatuques. Fundado em 1995, o grupo musical paulistano desenvolveu ao longo de sua trajetória uma abordagem única da música corporal, música com o corpo, através de suas composições, técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos. A partir de pesquisas e criações de Fernando Barba, que é o precursor, o criador do grupo, e também de seu contato com o músico Estênio Mendes, os Barbatuques deu origem a diferentes técnicas de percussão corporal, percussão vocal, sapateado e improvisação musical, desenvolvidas em suas experiências coletivas e somadas à bagagem individual de seus integrantes. Vamos agora fazer mais uma atividade? Que tal agora, a partir do conteúdo estudado, você produzir uma música utilizando como ponto de partida a percussão corporal? Lembra de mim no início da aula? Pense e eu já volto.
E aí, galera, a aula de hoje foi legal, não é? Abriu um campo de possibilidades para você ser agora um produtor musical. Já imaginou você produzir músicas experimentais? Leia mais a respeito, veja vídeos a respeito, veja quem são os músicos que produzem música experimental e quem sabe, a partir do seu mínimo conhecimento sobre música ou um pouco de conhecimento sobre música, você não comece a explorar as possibilidades de produzir novas sonoridades. Nessa aula conhecemos e compreendemos os contextos, artistas e práticas concernentes à experimentação sonora e musical. Eu espero que você tenha gostado e até breve.